Lá em Mateus 6, versículo 9, Jesus ele vai nos ensinar a orar. E ele diz assim: quando orares, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Gente, eu quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre a paternidade de Deus, né? Eu aceitei ao Senhor Jesus oficialmente aos 17 anos de idade. Porque quando eu aceitei ao Senhor pela primeira vez foi com 7 anos de idade, porém eu não segui no Evangelho. E com 17 anos de idade eu aceitei Ele, realmente consciente daquilo que eu estava fazendo. E por muitas vezes na caminhada cristã nós vamos seguindo com o Senhor e não temos a dimensão, a consciência dessa paternidade de Deus em nossas vidas. Gente, tem um passarinho aqui do vizinho fazendo mau barulho. Mas eu espero que dê pra que vocês entendam, né? Escutem com clareza. Um dia desse eu escutei uma pessoa falando assim: eu não tenho só um Deus que é pai, mas eu tenho um pai que é Deus. Nós temos um pai que é Deus. E aqui em Mateus capítulo 6, o Senhor ele vai dizer assim que Deus ele sabe aquilo que precisamos, né? Se ele cuida das aves que não semeiam, né, e nem cegam, quanto mais de nós. E eu quero aqui pontuar 3 coisas. Primeiro ponto: não tenha vergonha de Deus. Por que não tenha vergonha de Deus? Às vezes a gente fica com vergonha, com receios. Deus, ele sonda os nossos corações, né? Deus, ele conhece o mais profundo da nossa alma, do nosso íntimo. Não tenha vergonha. Eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir falar algumas coisas, porque Deus é um Deus santo. É um Deus extremamente santo e a gente às vezes se acha tão pecador que a gente não pode confessar a Ele todas as nossas as contaminações dos nossos corações, as coisas malignas que às vezes estão dentro de nós. Mas eu quero dizer a você que não tenha vergonha. Conte para Deus. Conte para Deus aquilo que está te incomodando, aquilo que está te afligindo, aquilo que você quer se livrar. Né? Existem pecados que às vezes em nós tem tanto tempo que já se tornou iniquidade que a gente tem dificuldade de se livrar daquilo. Conte para Deus os segredos que estão em ocultos. Conte para Deus aquilo que você necessita, embora Ele saiba. Mas o pai com o filho, ele gosta de se relacionar, né? E Deus, ele quer ter essa intimidade conosco. Então, eu tenho um hábito muito grande de contar tudo para Deus, né? De contar as coisas, de dizer aquilo que está me incomodando, de falar assim: hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Então, conte para Ele. Conte sem reservas. Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu nunca soube o que era essa figura paterna, né? Assim, muito presente na minha vida. E eu sinto que durante boa parte da minha história, Deus, ele realmente cuidou de mim, ele zelou pela minha vida como um pai. Só que eu não conseguia identificar essa paternidade. Muitas vezes a gente enxerga Deus como um Deus de longe, né? Mas, na verdade, o Senhor é um Deus de perto. O Senhor é um Deus que está ali. Ele desce no vale conosco, né? No monte, ele sobe conosco. Ele está em todos os momentos, todas as fases das nossas vidas. Às vezes, as circunstâncias, elas querem dizer que não. Querem dizer que o Senhor não está mais. Só porque as coisas desandaram. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está com você. Ele é um pai que ele não se ausenta. Ele é um pai que se faz presente, que está o tempo todo. Quando ninguém mais estiver com você, ou quando você estiver numa aflição terrível, num momento de angústia, quando todos se ausentarem, com certeza esse Pai Celestial, que cuida de todos os detalhes, ele vai estar ali presente. Às vezes a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, os nossos receios do nosso coração não permite a gente enxergá-lo, mas ele vai estar ali. E de alguma forma ou de outra ele vai se manifestar. E você precisa pedir ao Senhor que permita, na verdade, que o seu coração esteja sensível a enxergá-lo. E o segundo ponto é: Deus cuida de todas as coisas. E o salmista Davi, ele vai falar no Salmo 57, leia aqui comigo, eu vou ler com vocês. Ele fala assim: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus.
E no versículo 2 ele fala assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele está dizendo que Deus executa todas as coisas por ele. E trazendo para os nossos dias, o Senhor executa todas as coisas. Não aquilo que nós queremos, né? Ele não faz de acordo com aquilo que a gente quer, ele faz de acordo com aquilo que ele tem como propósito e também aquilo que nós precisamos. Não é no meu tempo, a gente tem dificuldade de esperar, mas é no tempo dele. Então nós podemos descansar e confiar que um pai que é zeloso, que é cuidadoso, que é amoroso, ele vai cuidar de nós. Ele vai zelar pelas nossas vidas e tudo aquilo que precisamos de fato, ele irá executar da forma dele e no tempo dele. Eu não sei você, eu tenho dificuldade, né, com o tempo. Acho que todos nós, de certa forma, temos. Mas se nós sabemos que o Senhor é um pai que cuida, nós podemos confiar nesse amor, nesse zelo de Deus para com as nossas vidas. Gente, aqui pra nós, o Salmo 57 é muito lindo, porque ele declara que Deus executa tudo por ele. É muito lindo. E agora chega o terceiro ponto e eu já falo com os olhos assim um pouco cheios de lágrimas, porque o terceiro ponto é um ponto que às vezes a nossa fé entra em dilema, né? O terceiro ponto é: Deus é um Deus que corrige. Ele é um pai que corrige. Vamos ler comigo. Então, pessoal, aqui a leitura de Hebreus 12, versículo 6, vai falar que o Senhor nos corrige, né? E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar essas correções de Deus, né? Se Ele é o nosso pai, Ele vai nos corrigir. E Deus, Ele já me corrigiu diversas vezes, né? Algumas coisas que eu passei e eu enxerguei que, de fato, o Senhor queria que eu mudasse de postura, mudasse de atitude. E às vezes no início, logo quando a gente está sendo corrigido, e o Senhor às vezes nos corrige através de algumas circunstâncias, permitindo algumas coisas nas nossas vidas. E quando de fato aquela correção vem para as nossas vidas, a gente tem uma resistência em aceitar. E uma vez o Senhor falou assim: eu permito, né, o deserto, eu permito, porque até na dor, até no momento de tristeza, tem um propósito. E às vezes nós ficamos sem discernimento, sem entender por que Deus me ama tanto e Ele permite eu passar por essas coisas. E é nesse momento que às vezes nossa fé fica abalada e a gente acha que Deus não está mais conosco, ou então que o Senhor quer somente nos castigar. Mas não é, irmãos, Ele quer nos corrigir. Mas dentro dessa circunstância, a gente vê ali Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha. Ele não livrou eles de entrar na fornalha, mas ele entrou junto. E quando o Senhor permite uma experiência em nossas vidas, ela sempre vai nos ensinar algo, se a gente permitir isso. Então, o Pai sempre vai nos conduzir em meio a essas tempestades, em meio a essas lutas. E aqui no versículo 11, ele vai falar que, na verdade, toda correção no presente momento parece ser algo ruim para nós, né? Não parece ser algo de alegria, mas depois ela vai produzir em nós frutos maravilhosos. Porque, na verdade, o Senhor, Ele nos corrige porque Ele quer que a gente seja parecido com Ele, né? Com Jesus. E existem coisas em nós que a gente vem para o Senhor que vão ter que ser arrancadas de nós. E, às vezes, é dentro de circunstâncias muito difíceis. Mas o Senhor, se você abrir o seu coração e permitir essa paternidade de Deus em relação à correção, se você se permitir, Ele vai produzir isso em você, essa transformação. Porque o pai, irmãos, ele vai ver o filho lá fazendo as coisas erradas, ele não vai deixar. Ele é amoroso. O pai, que quando ele ama, ele corrige o filho, porque ele quer que o filho cresça. E assim é Deus para conosco. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente seja transformado, quer que nós sejamos transformados. E essa obra do Espírito em nós, né, de nos tornarmos parecidos com Jesus, ela é muito real. Então, a partir de hoje, deixe essa paternidade de Deus ser presente na sua vida. Também entender que Ele vai te corrigir quando for necessário. Não para simplesmente te castigar, mas por amor e para te tornar alguém melhor. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu like. Tchau, tchau.